Externamos a todos vocês o nosso cordial boa noite, vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos neste domingo, 13 de junho de 2021. Para darmos início ao culto desta noite, vamos fazê-lo com uma oração. Espírito, unja o nosso pastor Uzias, unja a todos nós que estaremos assistindo às suas palavras, para que elas possam vir de encontro com as nossas necessidades e que nós possamos crescer espiritualmente, nós possamos te adorar e te honrar. Estas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Para nós continuarmos essa programação, iremos louvar ao nosso Deus, entregando nossas mãos, nossas vidas nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, hino para nós louvarmos ao nosso Deus. Que você possa entregar tua vida nas mãos desse grandioso e maravilhoso Pai Celestial. Nas mãos do oleiro.
estamos na mão do oleiro para sermos um novo vaso. Mas através de nós sermos um novo vaso, que nós possamos brilhar por Jesus. É o próximo hino que iremos louvar. Cante com teu coração, mesmo você estando em casa. Brilhar por ti, que nós possamos brilhar por esse nosso Deus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for.
que possamos brilhar pelo nosso Deus, um Deus que cuida de nós, olha por nós. E neste momento, se você estiver em tua casa, fica em pé neste momento, porque esse hino é muito especial. Bendita hora de oração, hino 419 do nosso inário. Vamos louvar com todo o nosso coração, sendo uma oração neste momento ao nosso Deus. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e vence o mal e toda a dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos maus, na provação, na dor maior, na tentação, irei buscar ao meu Senhor com zelo, fé e mais fervor. Bendita hora de oração, de doce calma e devoção, que leva ao céu o seu odor, em cheiro suave a meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor constante orar, e lá no céu junto ao Senhor será eterno meu louvor. Amém. Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O que podemos aprender com Ananias e Safira, que se recusaram a colocar Deus em primeiro lugar? Ananias e Safira queriam colocar Deus em primeiro lugar. Eles acreditavam em Jesus e andavam entre os que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. O problema com Ananias e Safira era que eles achavam difícil cumprir as promessas que faziam a Deus. Eles haviam prometido doar 100% dos fundos recebidos pela venda de suas terras. Era uma oferta generosa, acima e além do que Deus havia pedido. Talvez no começo eles tenham se empolgado ao fazer essa promessa. Provavelmente se sentiam pressionados ao ver tantas pessoas vendendo todos os seus bens e doando tudo para os apóstolos. No entanto, quando Ananias e Safira receberam o dinheiro em suas mãos, a ganância tomou conta deles. Eles começaram a imaginar tudo o que poderiam comprar com aquele dinheiro. E se eles não tivessem recursos para uma emergência? Eles não confiaram em Deus como seu provedor e mantenedor. Eles confiaram no dinheiro, transformando-o em um ídolo. Foi então que eles decidiram dizer à igreja que eles haviam recebido uma quantia menor do que esperavam. No final daquele dia, Ananias e Safira acabaram mortos e sepultados. Por que Deus os tratou tão duramente? O dinheiro era a razão suficiente para pôr fim às suas vidas? Como você sabe, Deus preza pela honestidade e integridade em todas as áreas da vida.
Com nossos dízimos, não é diferente. Mesmo que Deus espere que, além do dízimo, nós ofertemos regularmente para a sua causa, Ele não estabelece a proporção de nossa renda que deve ser regularmente dedicada a Ele. Pode ser igual, menor ou maior que o dízimo. Somos totalmente livres para decidir essa porcentagem, mas Deus espera que cumpramos com os pactos que fazemos. Outras pessoas podem não saber o valor do nosso pacto ou da nossa renda, mas Deus sabe de tudo. No entanto, não permita que o medo do fracasso te impeça de experimentar as bênçãos espirituais que vêm das promessas feitas ao Senhor. Fazer votos relacionados ao que Ele espera que façamos fortalecerá nosso desejo de cumprir Sua vontade e nos levará a descobrir onde encontrar força para prosperar. Disse Jesus: "Sem mim, nada podeis fazer." Em alguns casos, não fazer um pacto ou não decidir firmemente seguir a vontade de Deus pode nos levar a vacilar entre o certo e o errado, abrindo uma brecha para o inimigo de Deus com graves consequências. Mas, e quando já falhamos no passado? Sempre há esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se pedirmos, Ele nos dará o poder de cumprir nossas promessas. Você pode recomeçar hoje. Ananias e Safira se recusaram a colocar Deus em primeiro lugar. As consequências foram terríveis para eles e para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a colocar seu reino em primeiro lugar, enquanto o exemplo de Ananias e Safira serve de aviso para nós. À medida que devolvemos nossos dízimos e o pacto, sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Está, vem
você irá poder descansar. Amém. É um prazer estar aqui com vocês em mais um culto de adoração a Deus. Ontem estivemos falando, sobre família. Hoje, nos domingos, é sempre um estudo da palavra de Deus. Eu estou fazendo uma série. Essa série é sobre dom de línguas. Estudamos Atos 2 e hoje vamos estudar Atos capítulo 10. A gente vai entender o contexto de Cornélio falar em línguas. E é claro, vamos ter que entrar em outros tópicos para entender todo esse contexto. Mas o objetivo é você tirar todas as dúvidas da palavra de Deus. Se você tem algum questionamento que você queira uma explicação, mande uma mensagem, passe para a gente, porque o objetivo aqui é tirar as dúvidas. É que você confie plenamente na palavra e em tudo que ela diz. Eu faço um pedido antes de começar a mensagem de hoje. Vamos orar pela irmã Rosa Bueno, Vamos pedir que Deus opere um milagre na vida dela. Vamos estar fazendo uma corrente de oração. Como eu já preguei aqui, toda vez que a igreja clama unida, Deus age. E essa igreja vai clamar unida para Deus agir na vida da irmã Rosa. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10 e vamos então entender o estudo de hoje. Em 1 Coríntios 10, 31, nós temos um texto bem conhecido. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Bem, Deus está dizendo que o meu comer, o meu beber ou qualquer outra coisa que eu faça deve glorificá-lo. Isso quer dizer que existem atitudes que não glorificam a Deus. Existem algumas comidas que você não glorifica a Deus. Existem algumas bebidas que não glorificam a Deus. Então eu tenho que tomar todo o cuidado para que na minha alimentação eu possa glorificar a Deus. E é fácil entender isso. Porque no capítulo 3 de Coríntios diz que se você destruir o teu corpo, Deus o destruirá. Então se você comer algo que destrói o seu corpo, então você não está glorificando a Deus e você vai então ser destruído. Porque você não vai ser salvo. E eu estou colocando isso porque algumas pessoas dizem, não, a Bíblia deixa eu comer de tudo. Bem, esse texto já está dizendo que não. Porque se no meu comer eu devo glorificar a Deus, existem coisas no meu comer que não glorificam. Outro texto usado é Romanos 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E esse texto está certíssimo. A base da nossa vida não é comer e beber. A base da nossa salvação não é comer e beber. A base da nossa salvação é praticar a justiça de Deus através dos méritos de Cristo e a paz que só Jesus pode dar. E é claro que isso é coordenado hoje na terra através do Espírito Santo. Então o texto é fácil de compreender. Mas não é que a comida e a bebida não seja a base, que eles não tenham a sua importância. Deuteronômio 14, verso de 1 a 3, diz, vocês são filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Em outras palavras, o texto está deixando bem claro que você é filho de Deus, que por ser filho de Deus você é consagrado a Deus e que Deus te escolheu. Mas olha que parte interessante, verso 1, não façam cortes no corpo.
Algumas pessoas dizem, pastor, eu posso fazer marcas no meu corpo? Sendo mais direto, pastor, eu posso fazer uma tatuagem no meu corpo, que é uma marca? E para fazer uma tatuagem você tem que fazer um corte superficial e preencher esse corte de tinta? Bem, aí você já tem a resposta. Quem é filho de Deus, quem é consagrado a Deus, quem aceita ser escolhido por Deus, não faz corte no corpo. Outra coisa que acontecia muito naquela época era fazer isso em função dos mortos. Muitos dos povos do passado, muitos dos povos antigos, eles tinham adoração aos mortos. E sabe o que é pior, irmãos? É que essa prática continua ainda hoje, porque no Brasil e em alguns outros países, nós temos o Dia dos Mortos. Existe países que comemoram festas pelos mortos, um deles é o México. E o povo pagão, principalmente o egípcio, eles veneravam os mortos. E Deus está dizendo, você não vai fazer isso. Em toda a tua vida, como diz o texto de Coríntios, você vai glorificar a Deus. Mas antes de entrarmos em Atos capítulo 10, nós temos que entender algumas coisas importantes. Primeiro, na Bíblia só existe 2 tipos de impureza. A impureza, permanente e a impureza temporária. Então, existe 2 tipos de impureza. Impureza permanente e impureza temporária. O que era impureza permanente? Aquela impureza que diz, olha, esse animal é imundo, você não pode comer, ele vai permanecer imundo e nunca vai deixar de ser imundo. Agora, a temporária era, por exemplo, eu toquei num morto. E eu toquei num morto porque esse morto era meu pai. Só que a Bíblia, naquela época, dizia o seguinte, se você tocou num morto, agora você vai ficar impuro, 1 dia, 2 dias, depois você vai tomar um banho, e aí depois do banho, você vai sair da impureza temporária. Quando a mulher ficava menstruada, também ela ficava em impureza temporária. Então, na Bíblia, existem 2 tipos de impureza. A impureza permanente e a impureza temporária. Olha aí algumas impurezas temporárias da Bíblia. Carcaças, toquei numa carcaça de animal. Toquei num cadáver. Toquei no mofo. Algumas doenças de pele. Fluxo menstrual da mulher. Sêmen masculino. Por que Deus fazia isso? Porque em toda impureza temporária, você era obrigado a tomar banho. E o povo naquela época não tinha chuveiro elétrico, não tinha muitas vezes água perto, e tomar banho era uma dificuldade. Então muitos não queriam nem tomar banho. E aí Deus cria uma regra de higiene para que o povo tomasse banho. Outro motivo, naquela época não se usava formol. Hoje você pode manipular um corpo porque tem o formol, você pode velar aquele corpo porque tem formol. Naquela época não tinha, então começava ali, aquele apodrecimento, aquele crescimento de bactérias, e aí tinha que enterrar o mais rápido possível. Mas para poder preservar a saúde do povo, você tocava no morto, você enterrava, mas você ficava um dia afastado da sua família, aí depois você poderia tomar um banho e voltar ao convívio familiar. Era Deus protegendo os seus filhos para que eles pudessem sempre ter saúde. As regras não eram à toa. Mas qual era o problema dessa história que entra na história de hoje? É que os fariseus, eles tinham uma mania. Se um animal limpo tocasse no animal impuro, ele era contaminado. Essa era a ideia daquele povo. Eles acreditavam nisso. Que se um animal impuro tocasse num animal limpo, ele era contaminado. Essa regra está correta? Cavalo é limpo ou imundo? A gente pode comer cavalo? Não. Mas o homem sobe no cavalo para quê? Para arar a terra, para viajar. E por causa disso ele era imundo? Não. Então você percebe que na Bíblia, o homem tinha cachorro e o cachorro também a gente não come. O homem tinha gato e o gato a gente não come.
Pelo menos no Brasil, não, né? Então, essa regra estava errada. Números 19, capítulo 19, verso 19, 20, diz: a principal coisa que uma pessoa impura não pode fazer era entrar no santuário para adorar a Deus. Essa era a única coisa que o impuro não podia fazer. Mas essa impureza o quê? Temporária. Que a impureza permanente não podia nem pensar, nem estar perto. De acordo com o pensamento deles, principalmente dos fariseus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A gente pode comer porco? Não. Mas você pode tocar num porco? Pode. Como você pode tocar no cavalo, no cachorro, no gato. Então, a regra criada pelos fariseus estava errada. Só que toda impureza temporária, você tinha uma solução, porque era temporária, era só tomar banho. E aí você poderia, algumas delas, até você tinha que levar uma oferta até o santuário, e depois dessa oferta, você estaria totalmente limpo. Por exemplo disso, doença de pele. Então, eu preciso entender isso antes de entrar em Atos capítulo 10. Isso aí eu já citei, né? No caso do pai, do filho enterrar o pai enterrar o filho, haveria então essa impureza temporária, né? E aí esse erro, a gente vai para o Novo Testamento. Só que esse erro, ele vem dessa filosofia pagã. E Deus tomou cuidado para que o povo de Israel deixasse de lado essa filosofia pagã. Por quê? Porque naquela época havia duas formas do paganismo entrar na vida do povo. A primeira forma era através da fertilidade. E o que era a deusa da fertilidade? Eram duas festas que comemoravam a fertilidade da terra, porque eles viviam da agropecuária. Eles precisavam que a terra fosse fértil e que o gado fosse fértil. Então, eles adoravam deuses da fertilidade. E como é que se adorava, por exemplo, a Xera, deusa da fertilidade? Relacionamento sexual. Pegava as moças virgens do reino e os homens iam e transavam quanto quisessem. Deus aprovava isso? Não. Qual era outro tipo de adoração que eu já falei aqui? Os mortos. Então Deus ele começa a criar regra para que essas duas coisas não fossem tão significativas no meio do povo de Israel. Vocês não vão viver em função dos mortos, vocês vão viver em função dos vivos. Tocou no morto, está imundo. Percebe que é o contrário? Na época, adorar os deuses era adorar os mortos. Agora Deus diz não. Tocar em morto é coisa ruim. Tocar em morto é imundo. Certas coisas na vida sexual também é imundo. Vai ter que tomar banho. Para que eles não fossem para esse paganismo baseado nos mortos e baseado no relacionamento sexual. Por isso Deus também criou essas regras. Então, as regras do alimento não fazem parte das leis cerimoniais. As regras de alimento vêm antes do santuário. Pelo menos do santuário construído por Moisés. Quando Noé recebe a revelação para construir uma arca, e Deus manda ele levar esses animais para arcas, olha o que Deus diz para Noé. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos, tomará para ti 7. Dos animais impuros, 1 par. Então, dos animais limpos, 7 pares. Do animal impuro, 1 par. Mas como é que Noé ia separar animal limpo de imundo? Porque ele já sabia. Senão Deus não teria dado a ordem. E porque 1 par do limpo e 7 pares, 1 par do imundo e 7 pares do limpo. Qual é o motivo? É porque o limpo Noé podia comer. Do impuro ele não podia comer. Então não precisava levar 7 pares do imundo. Ele não vai comer. Então leva quantos pares do imundo? 1 par. Mas do limpo leva 7. Você pode comer 6 pares, para não acabar a espécie. E você sabe que quando Noé saiu da arca, o que tinha de plantação? O que tinha de frutos? Nada. O que ele teve que fazer?
comer a carne dos animais limpos, até poder plantar, até poder colher, e aí poder sobreviver dessa alimentação, né, vegetal. Então, tudo que Deus faz tem um motivo. Nenhum simbolismo, nenhuma tipologia, nenhuma relação com o serviço do santuário. Essa questão de limpo e imundo não tem nada a ver com o serviço do santuário. Por isso, não acabou com o santuário, porque essa regra foi feita antes do santuário. Levíticos 11, né, que é o capítulo que fala dos animais limpos e imundos, diz: eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos façais impuros por qualquer criatura que se move sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Então, você vai separar o limpo do imundo. E você vai comer só o limpo e não o imundo. Em 1 Coríntios 10, verso 12, indo agora, né, para o texto, ou para o assunto de hoje, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Aqui eu coloquei errado, é Atos 10, verso 12. A visão que Pedro teve em Atos 10 tinha toda sorte de animal. Se tinha toda sorte de animal, tinha animal imundo e tinha animal limpo. Aí vem o problema. Animal limpo com animal imundo, para o judeu era o quê? Contaminação. E o limpo ficava contaminado. Aí eles chamavam de comum, ou poluído, ou contaminado. Era o termo que eles usavam na época. E porque ficava contaminado, comum, poluído, não podia comer. Então Pedro diz: olha, Senhor, eu nunca toquei em nada imundo nem comum, que é o limpo do lado do imundo. Porque para eles, animal limpo tocou no imundo, estava contaminado. E é interessante que o texto é bem claro nisso. No grego se usa akatartos e kainós. Um para imundo e o outro para comum ou contaminado. No grego, isso é bem claro. Isso não é invenção da minha cabeça para tentar explicar o texto. E eu coloquei aí, o texto para você entender, no grego. E aí o texto lá no grego, olha o que diz. Kainós, kai, akatapaitós. Então está kainós e akapatatóis. São os mesmos termos. Um para imundo e outro para contaminado. E o contaminado é animal limpo que teve contato com o imundo. Percebe que está bem claro na Bíblia os dois? E aí você pode entender melhor Pedro, o texto. O que acontece nesse texto? Deus vem até Pedro e dá a visão. Pedro, come. Pedro diz o quê? Não, Senhor, não vou comer. Nunca comi nada imundo ou comum. Nunca comi animal impuro ou limpo que teve contato com impuro. É isso que Pedro está dizendo. Aí Deus dá a visão a segunda vez, Deus dá a visão a terceira vez. Até que Pedro se convence de que aquilo era a ordem de Deus. Mas Pedro não entendeu muita coisa. Aí batem na porta dele. Aí os servos de Cornélio. E os servos de Cornélio dizem: olha, Deus mandou te chamar aqui para ir até Cornélio. Aí Pedro entende que aquela visão era para ele obedecer ao convite de Cornélio. Porque Cornélio, de acordo com a filosofia judaica, era gentio. E por ser gentio, ele era imundo. E um judeu limpo não podia ter contato com um gentio imundo, porque senão ele estaria como? Contaminado. E ele não podia ficar contaminado. E por isso Pedro teve dúvida de ir até Cornélio. Mas como foi ordem divina, Pedro faz o quê? Ele obedece. O texto todo está relacionado a uma pessoa. O texto não está relacionado à comida.
Deus usa o simbolismo da comida, Deus usa o simbolismo da época para agora tirar da cabeça de Pedro um conceito errado. Se você parar para pensar, então, nessa história, nessa visão de Atos 10, quem é o imundo? Cornélio. Quem é o limpo? Pedro. E se os dois estiverem em contato, Pedro fica contaminado ou comum. E uma coisa contaminada ou comum não é aceita pelo povo judeu. Então ele seria rejeitado. E para ele não ser rejeitado, qual era a única solução? Rejeitar Cornélio. Aí Deus diz, não rejeita não. Não considere imundo o que eu purifiquei. Pode ir lá. Pode ir lá pregar para ele. Aí Pedro vai. E é interessante nessa história, nesse simbolismo, que Deus diz assim, não considere imundo que eu purifiquei. Quem era o imundo? Cornélio. Não considere Cornélio imundo, porque eu purifiquei Cornélio. E você quer uma prova que eu purifiquei Cornélio? O que acontece com Cornélio? Ele recebe o Espírito Santo. E para provar que ele recebeu o Espírito Santo, ele começa a falar em línguas. E aí Pedro, quando vê Cornélio falando em línguas, pensa, peraí, se o Espírito Santo aprovou ele, não sou eu que vou rejeitar. E aí Pedro toma uma decisão. Batizar Cornélio. Mas Pedro só batiza Cornélio e todos que estavam com ele, por quê? Porque Cornélio recebeu o Espírito Santo. Sabe, naquela época a igreja era basicamente constituída de judeus. Agora Deus começa a agir para quê? Para evangelizar os gentios. E havia esse preconceito. E Deus tinha que quebrar esse preconceito. Então ele monta toda uma situação, que é a história de Atos 10, e depois continua em Atos capítulo 11, para que esse preconceito fosse quebrado. Um exemplo disso é Atos capítulo 8. Filipe prega para um etíope e batiza o etíope, mas olha a situação. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém com Filipe, não tinha nenhum judeu acompanhando Filipe, não tinha nenhum judeu, junto com o etíope. Por quê? Porque se tivesse, ia ser um problema. Então é um dos poucos batismos na Bíblia que você faz um batismo secreto. Só o pastor e a ovelha, mais ninguém. Normalmente a gente não faz esse tipo de batismo aqui. A gente sempre diz que batismo é uma cerimônia pública. Mas por que foi secreto? Porque se fosse ao vivo e a cores, ia dar problema. Filipe ia ser condenado. Por quê? Porque o etíope era imundo. E como é que um judeu limpo batiza um etíope imundo? E quando ele faz isso, ele se contamina. Jesus tinha que quebrar esse preconceito para que esse evangelho pudesse ser propagado em todo mundo. E ele faz isso. E ele faz isso na história de Cornélio. Em Atos 10, 28, olha o que Pedro disse. Agora eu entendi a visão. Qual visão? Dos animais. Limpos e imundos juntos. Não considere imundo que eu purifiquei. E eu devo considerar ninguém impuro ou sujo. Tanto que mais tarde, por isso que eu coloquei Atos capítulo 15, verso de 8 a 10, quando tem aquele concílio de Jerusalém para decidir sobre os gentios, o que a igreja faz? Ela aceita os gentios. Mas por quê? Por causa dessa experiência com Pedro. Aí depois vem Paulo, começa a pregar, começa a dar confusão. Como é que a gente vai fazer com eles? Não, vamos aceitá-los. Vamos só exigir isso deles, porque Deus está aceitando eles. E essa decisão só foi tomada por essa preparação que Deus fez antes em Atos capítulo 10. Então, nesse texto, a diferença é entre kainós e akatartós. E o texto deixa bem claro que são animais limpos e imundos. Mas na crença do judeu, ficava contaminado, que Pedro chama de comum. Nunca comi nada comum. Nunca comi nenhum animal limpo que entrou em contato com um animal impuro, porque era considerado contaminado. E Deus diz: Pedro, não tenha medo de se misturar. Eu purifiquei.
Não está falando que Deus purificou a carne de porco. O texto não está falando disso. Ou qualquer outra carne imunda. O texto está falando de pessoas. Então agora vamos para o final, que é a história de Cornélio, e fala sobre dom de línguas, né, que é o tema de hoje. Mas eu tinha que explicar todo esse contexto para chegarmos ao final. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Não era só Cornélio, tinha mais gente com ele. E os fiéis que eram da circuncisão, que eram os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se. Por que se maravilharam? Espera aí, Pedro é gentio, como é que ele está recebendo o Espírito Santo? Não, só quem pode receber o Espírito Santo é judeu, mas o gentio está recebendo? Bem, se o gentio está recebendo o Espírito Santo é porque Deus aprovou. Como é que o Espírito Santo cai sobre o imundo? Bem, se o Espírito Santo cai sobre o imundo é porque ele não é mais imundo. De que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar. Como é que eles sabiam que Cornélio e todos aqueles homens estavam recebendo o Espírito Santo? Porque eles falavam em línguas. E outra coisa interessante aqui, eles entendiam o que aqueles homens estavam falando, porque está falando magnificar a Deus, glorificar a Deus. Então não foi algo desconhecido, era algo conhecido, era a língua conhecida. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses gentios, que também receberam como nós o Espírito Santo? Espera aí, se eles receberam o Espírito Santo, se Deus não rejeitou eles, sou eu que vou rejeitá-los? Claro que não. Aí Pedro o que faz? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E aí Pedro continuou pregando para eles. Em Atos 11, ele é criticado. E quando comecei a falar, e Pedro agora começa a explicar, né? Olha, gente, sabe por que eu batizei ele? Porque quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Mas ele já está em Jerusalém. Atos 11, ele já está em Jerusalém, a notícia já chegou em Jerusalém, e o pessoal de Jerusalém começou a criticar Pedro. Como é que você faz isso, rapaz? Como é que tu batiza um gentio? E aí Pedro começa a explicar, olha, caiu sobre eles o Espírito Santo, como caiu sobre a gente. Aí eu lembrei lá do texto de João, né? Que dizia, João, né, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Aí quando eles ouviram isso, diz o texto, que eles se acalmaram e aceitaram. Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E aí os gentios não foram mais rejeitados como imundos. Terminando então, quais são as lições dessa história? O objetivo do texto não é falar de comida, mas de pessoas. O texto não está liberando para comer de tudo. O conceito dos judeus sobre os gentios estava errado. Deus precisava mudar esse conceito na sua igreja para que essa igreja pudesse cumprir a missão. Cornélio falou em línguas para que os judeus aceitassem como irmão na fé e fosse batizado. Eles falaram em línguas que eram conhecidas. Então, em Atos 2, em Atos 10, eram línguas da terra. Não era nada do céu. Mas eu termino com essa dedicação de Deus. Cornélio era sincero. E Deus agora vai e chama Pedro e diz, olha, eu tenho uma alma sincera. Vai lá na casa dele. E ele sabia que Pedro ia resistir. E aí Deus dá uma visão, um sonho, e diz, não rejeita ele não, pode ir lá. É bonito de ver o cuidado de Deus por aqueles que são sinceros. Não importa quem seja. Não importa se é um romano, se é um gentio, se é um ladrão. Não importa se está num presídio, não importa se é um índio lá no meio do mato, não importa se é um viciado em drogas. É sincero, Deus vai cuidar. É sincero, Deus vai atrás. É sincero, Deus vai levantar pessoas
para cuidar desse filho, para cuidar dessa filha. E Deus faz isso com Cornélio. Meu filho, você é sincero, peraí. Eu vou mandar alguém para cuidar de você, para te ensinar tudo que você deve aprender. E aí Cornélio recebe Pedro, Cornélio recebe o Espírito Santo, Cornélio é batizado. Percebe os passos? Deus vai mandar alguém para te ensinar a palavra. Deus vai mandar o Espírito Santo sobre você. Deus vai querer que você se batize. Deus cuida dos sinceros. Então, se você é sincero no meio dessa pandemia, não temas. Ele está contigo. Não temas. Ele é teu Deus. Não temas, Ele se esforça e Ele te ajuda. Se você é sincero, Ele cuida de você. Ele envia pessoas. E Ele não envia não só pessoas, Ele envia o próprio Espírito Santo para estar ao seu lado. Ele envia os seus anjos. Eu estou aqui hoje muito grato a Deus. Por quê? Porque lá em casa, minha esposa pegou Covid. E já pensou se todo mundo pegasse? Eu, meu filho, ela. Quem ia cuidar de quem? Mas só ela pegou e eu pude cuidar dela sem problema algum. Hoje eu posso até pegar. Por quê? Porque agora ela já está ficando boa e ela vai cuidar de mim. E eu não chamo isso de sorte. Eu chamo isso de cuidado de Deus. Deus cuida da gente. Não temas. Confia. Coloque suas necessidades nas mãos de Deus. Coloque sua vida nas mãos de Deus. E tenha certeza que o mais Ele fará. Nós vamos ouvir uma música que fala justamente isso. Não temas. E durante essa música, coloque todos os teus temores na mão desse Deus maravilhoso que te ama tanto. Te fortaleço, sou teu Deus. Mesmo que ande em vales que te assombrem, em teus caminhos sou tua luz. Eu vou estar para sempre ao teu lado. Já entreguei minha vida por você. A noite vem, ainda estou contigo, até que o dia possa amanhecer. Me
já entreguei minha vida por você. A noite vem e ainda estou contigo até que o dia possa amanhecer. Não temas, sou contigo, não tenhas medo, te fortaleço, sou teu Deus. Amém. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado porque como o Senhor teve todo o cuidado por Cornélio, o Senhor também terá por cada um dos teus filhos hoje. E o seu maior desejo é a salvação. Salva-nos, Senhor. Nós não estamos vendo uma pandemia melhorar. Parece que quanto mais gente vacinada, mais gente pega. E talvez realmente esse seja o momento de nos prepararmos porque o Senhor está voltando. Por isso, ó Pai, nos ajude para que possamos nos despertar. Possamos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Possamos ter total confiança na Tua palavra, na Tua proteção. Possamos confiar na frase, não temas, eu sou contigo. E assim, ó Pai, possamos estar preparados para a Tua volta. Como Cornélio, possamos receber uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. A chuva serôdia sobre a nossa vida. E se não tomamos uma decisão pelo batismo, que possamos tomar essa decisão o mais rápido possível. Mas se já somos batizados, que possamos buscar mais ao Senhor enquanto a gente pode achar. Enquanto a porta da graça está aberta. Abençoe a tua igreja durante essa semana. Livra o teu povo desse vírus. Livra o teu povo da morte. Guarde-os de todo o mal. E de uma forma especial, pedimos pela irmã Rosa Bueno. Venha curá-la desse câncer, Senhor. Atua sobre a sua vida. Seja o seu médico. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.